texto diz: façam isso em memória de mim. Esta palavra do apóstolo Paulo, citando Lucas capítulo 22, quando Jesus, ao celebrar a ceia, ele disse exatamente isso, ao ordenar que este procedimento continuasse através dos anos. Jesus estava, naturalmente, naqueles últimos momentos da sua presença terrena, com os seus discípulos, com os seus apóstolos, estabelecendo esse memorial. Todos nós sabemos que o propósito de um memorial é manter viva a lembrança, é manter presente a recordação a respeito de pessoas e de acontecimentos que marcam a história. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar o Memorial dos Direitos Civis dos Estados Unidos da América do Norte, na cidade de Birmingham. Todas as lembranças possíveis daquele movimento extraordinário que marcou o mundo, liderado por Martin Luther King Jr., pelos direitos civis dos negros americanos. E quando a gente visita aquele museu, a gente tem nitidamente uma ideia do movimento que varreu a América do Norte naquela época. É impossível estar ali e não penetrar de certa forma, muitos anos depois, no que de fato aconteceu e que resultou numa mudança completa em tantos lugares naquele país. O Senhor Jesus, Ele quis deixar não um museu, não uma placa em algum lugar, não uma instituição onde se pudesse passear, andar por ela e rever objetos da época de Jesus. Não. Jesus, Ele instituiu a ceia. Uma celebração extremamente simples, onde nós comemos um pequeno pedaço de pão e tomamos um pequeno cálice de vinho ou de suco de uva, seja como for. Mas este é o memorial de Jesus. Fazemos isso em memória de Cristo. 1/3 da população mundial, 2000 anos depois que Jesus celebrou pela primeira vez a ceia, 1/3 da população mundial faz isso. Os cristãos em toda a terra se reúnem em torno da mesa do Senhor para fazer essa celebração. Quando Paulo está dando instruções àqueles cristãos de Corinto a respeito de celebrar a ceia, ele fala sobre 4 atitudes que devem caracterizar esse momento. E elas estão alinhadas ou alistadas aí na sua frente, nesse slide projetado. Primeiramente, na palavra de Paulo, através da ceia, nós lembramos a morte de Cristo em nosso favor. Paulo usa a expressão, quando ele escreve, façam isso em memória, em lembrança de mim. Uma das características do ser humano é a sua capacidade para esquecer os fatos. E você sabe disso. Muitas vezes nós não gostaríamos até, mas nos esquecemos de fatos importantes, de questões que têm extremo valor para nós, e quando nós nos esquecemos delas, sempre há consequências. Jesus, conhecendo as pessoas, sabendo exatamente como nós somos, e a tendência que a gente tem para esquecer,
ele estabeleceu a ceia, esse memorial, para que diante desta celebração, nós então mantenhamos viva a memória daquilo que ele fez por nós, do sacrifício que ele fez por nós. Paulo diz também que através da ceia nós participamos do sofrimento de Cristo e também da sua vida. Muitas vezes nós pensamos que comemos aqui um pedacinho de pão e tomamos o cálice, tudo bem, isto é um fato, é algo simbólico, naturalmente nós não estamos comendo a carne própria de Jesus, nem bebendo propriamente o seu sangue, mas eu acho, queridos, que quando nós pensamos assim, nós estamos rebaixando o sentido que Jesus quis dar a este memorial. Eu chamo sua atenção para aquilo que Paulo mesmo escreveu, uma página antes daquela que a gente leu. É 1 Coríntios 10, o verso 16. Olha só o que Paulo escreve. Pense no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos deste cálice, olha só, não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Em João capítulo 5, quando o Senhor Jesus estava fazendo uma mensagem dirigida aos líderes religiosos daquela época, Jesus diz que a nossa vida com Ele, ou seja, a vida que temos em Cristo, ela é resultado, Jesus diz claramente isso em João 5, de comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus. Ora, todos nós sabemos que quanto mais próximo um símbolo se está de uma realidade, melhor é esse símbolo. Por isso aqui estão esses elementos. Todos nós sabemos que comemos e bebemos, porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, é assimilado pelo nosso organismo e será responsável pela nossa saúde, pela nossa energia, ou o contrário. O sangue é símbolo da vida que nós temos. Por isso, queridos, quando a gente come o pão aqui, que aqui simboliza o corpo de Cristo, e a gente toma o cálice, nós precisamos ir além do símbolo. Não chegaríamos em nenhum momento a reconhecer que há um milagre, uma transformação desses elementos no próprio sangue de Jesus? Não, não é isso. Mas sabe o que nós estamos dizendo? É que o sangue de Jesus já está em nós. Porque quando nós cremos nele, e nós o recebemos em nosso coração, conforme João 17, nós nos tornamos participantes da própria natureza de Deus. A vida de Cristo está em nós. Comemos o pão, tomamos o cálice, como um testemunho de que a vida do próprio Jesus está em nós. A vida que nós estamos vivendo é a vida dele, que nós recebemos através da nossa fé em Jesus. É por isso que Paulo escreveu: cada vez que vocês comem deste pão, cada vez que vocês bebem deste cálice, está bem expressa aqui a palavra dele. Cada vez nós estamos testemunhando que a vida de Cristo está em nós. E você sabe as implicações tremendas que existem nisso. Nós somos necessariamente remetidos à seguinte pergunta: eu estou vivendo a vida de Cristo dentro da minha casa? Eu estou vivendo a vida de Cristo no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nos meus negócios? Porque quando nós tomamos o pão, ou comemos o pão e tomamos o cálice, nós estamos dizendo: a vida de Cristo está em mim.
eu tenho parte no corpo e no sangue de Jesus. Paulo prossegue dizendo ainda que na ceia nós agradecemos pelo sacrifício de Cristo. Seguindo as palavras de Jesus em Lucas capítulo 22, ele diz que Jesus deu graças. Qual é o motivo de gratidão que nós temos ao tomar a ceia? A obra redentora e salvadora que Jesus realizou. Jesus não foi um ato emergencial de Deus para resolver um problema que o homem criou para ele. Não. O propósito de Deus, desde o início, o propósito de redenção, ele haveria de culminar, de ter o seu ponto mais alto, o seu ápice naquela cruz no Calvário. Simplesmente porque o ser humano, por si mesmo, não tinha como resolver o seu problema espiritual. Então, quando nós tomamos a ceia, damos graças pelo corpo e pelo sangue de Jesus, entregue por nós. Estamos pensando no perdão que recebemos através desse sacrifício. Estamos pensando na paz que excede todo o entendimento e que vem a nós através do nosso relacionamento com Ele. Estamos pensando que por essa morte Jesus nos reconciliou com Deus, nos aproximou de Deus, abriu a porta de acesso a Deus. Estamos agradecendo porque através da morte de Jesus, Ele nos libertou da prisão de Satanás, da escravidão ao pecado. E Jesus diz que o sangue dele é o sangue da nova aliança. E você sabe que testamento, a palavra que Jesus usa, sempre tem um legado. Testamento é um documento que alguém faz, dando direitos a outra pessoa ou a outras pessoas. E o testamento que Jesus fez em nosso favor, foi selado pelo seu sangue naquela cruz. Por isso, a ceia é uma ocasião de gratidão, de reconhecimento pela obra que Jesus fez em nosso favor. E Paulo, ele fala também que através da ceia nós proclamamos a obra de salvação. A obra de salvação realizada por Jesus. Ele diz, sempre que vocês comem do pão e tomam do cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha de novo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que a mensagem central dos primeiros cristãos era a cruz de Jesus. Quando Paulo escreve a esse pessoal mesmo ali de Corinto, ele diz para aquela gente o seguinte: quando eu estive no meio de vocês, pela primeira vez, eu não procurei saber de nenhum tipo de argumentação filosófica, sabedoria humana, ele diz, mas a minha pregação foi Cristo, e este crucificado. Por que isso, queridos? Porque sem a cruz não haveria esperança para nós. Sem a cruz não há redenção. É para a cruz que nós olhamos. É para aquilo que Jesus fez na cruz que nós olhamos, porque é lá que está a nossa esperança. E esta é a mensagem que é compartilhada e é pregada através da ceia. Porque ela relembra o sacrifício de Jesus naquela cruz que Ele fez por nós. Então, esta é uma maneira, conforme Paulo diz, de anunciar, de proclamar a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. A ceia é a pregação de como Deus nos ama incondicionalmente. O tamanho, a grandeza do amor de Deus. E a que ponto Deus chegou por causa do seu amor por nós. O ponto de entregar o seu próprio filho para o sacrifício naquela cruz. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Paulo, se você continuar lendo aquele texto que a gente abriu
Coríntios 1, capítulo 11, ele dá algumas direções. E ele fala que nós precisamos, ao tomar a ceia, fazer com discernimento. Discernimento. A ceia, ela não é uma refeição oferecida pela igreja, um lanche oferecido pela igreja. Não é um ato de cortesia para os convidados, não. A ceia, na verdade, não pertence a mim, não pertence a nenhum de nós, ela é do Senhor. E a Bíblia diz que devem participar da ceia, devem comer o pão e tomar o cálice, aqueles que já foram beneficiados com o sacrifício de Jesus na cruz. Que um dia, usando sua livre vontade, disseram: eu creio que Jesus é o meu Salvador, que Ele morreu naquela cruz por mim, e eu aceito o sacrifício de Jesus, e eu quero viver para Jesus. Então, a experiência de conversão, uma experiência de transformação, é pré-requisito para participar da ceia. E a Bíblia diz também que a ceia não é uma celebração individual, mas é comunitária. Através dela nós atestamos a nossa participação no corpo de Cristo, nesse caso falando sobre a comunidade, sobre a igreja. Por isso, sendo crente, batizado segundo o Novo Testamento, é necessário estar ligado a uma igreja local, visível, onde as pessoas se reúnem, vivem em comunhão. E Paulo diz que é muito importante também fazer um exame pessoal da nossa consciência. Se nós estamos em paz com Deus e também uns com os outros. Nosso relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com a família. E se nós somos lembrados pelo Espírito de Deus que está em nós, que há pecados que precisam ser confessados. É necessário fazer isso. Confessar a Deus. Com claro, inequívoco arrependimento. Confessar, pedir o perdão de Deus. E aí participar da ceia. Celebrar a ceia. Mas se você tem um problema com um irmão ou com uma irmã que não foi resolvido, se existe mágoa, ressentimento, desejo de vingança, então você primeiro precisa resolver isso. Porque Jesus falou claramente isso. Primeiro precisa resolver isso, para depois participar da ceia do Senhor. Ele diz: vá, faça paz, as pazes com seu irmão, depois você volta para trazer a sua oferta e naturalmente para se aproximar da mesa do Senhor. Vocês receberão agora os dois elementos, um pedacinho de pão e também o cálice. E ao receber, nós temos aí nos bancos um lugarzinho onde você pode apoiar o seu cálice. E receba esses elementos, ajudem os nossos diáconos a passar as bandejas. E aguardem então até que eu dou a orientação para nós comermos o pão e tomarmos o cálice juntos a uma vez. Enquanto isso, nós vamos cantar um dos nossos hinos. Que fazes tu por mim,
ti e fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te remir. A vida consegui, que tu irás fluir. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Eu trouxe salvação dos altos céus, favor. É livre meu perdão, sincero meu amor. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. nós lemos a narrativa dos evangelhos, a semelhança daquilo que Paulo escreve. O texto diz que na noite em que Jesus foi traído,
ele tomou o pão, partiu, e ele deu graças. E então ele entregou para que os seus discípulos o comessem. Ele disse: façam isso em memória de mim. Eu quero pedir a você agora, que num breve instante, aí você, onde você está, no seu coração você diga: obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por este pão que vou comer agora, que representa o corpo de Cristo, que foi entregue, que foi levado àquela cruz, para a minha salvação, para a minha redenção. Eu recebo este sacrifício que Jesus fez, como sendo a minha redenção, como sendo a minha salvação. Em memória de Jesus, então juntos comamos o pão. A canção que nós vamos cantar agora é uma melodia do noivo para a sua noiva, de Jesus para a sua igreja. Preste bem atenção nessas declarações que nós vamos cantar. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Meu sangue pra te salvar, amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Ouça a voz de Jesus. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse, pelo teu amor. Pai, nós nos sentimos tão constrangidos diante de amor tão grande. E
como Jesus fez naquela noite tão difícil. Mas mesmo assim, por causa da segurança que ele tinha no Senhor, ele podia dar graças ao entregar o cálice para os seus discípulos. E hoje, Deus, o nosso coração está tão agradecido, porque Jesus fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer. Ele deu o seu próprio sangue para nos resgatar, para trazer esperança para nós, para nos dar a certeza de uma vida feliz enquanto aqui na terra e uma vida eterna no céu. Ó Deus, nós te damos graças pelo cálice que agora tomamos, que simboliza o sangue de Jesus derramado por nós. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Pegue então o cálice e, conforme Jesus ensinou, em memória dele, vamos tomar o cálice. A Bíblia diz que aquela noite da sexta-feira foi a noite mais escura de toda a história. Que aquele sábado que se seguiu foi o dia mais longo da história. Mas no domingo de manhã, Jesus ressuscitou. Os discípulos foram ao túmulo e ele não estava mais ali. Seu corpo não estava ali. E aí então Jesus começou a aparecer para os seus discípulos. Ele começou a se revelar, a se mostrar. Por isso, qualquer celebração que nós fazemos a respeito de Jesus, nós não podemos parar na cruz. Nós precisamos ir adiante. E o hino, a música que vamos cantar agora, fala sobre as palavras do próprio Jesus, nos momentos em que se despedia dos discípulos para ir ao céu. Ele diz: toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Esse é o nosso Jesus que está reinando agora, que está ao lado direito do Pai, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa verdade tão significativa para nós todos.
poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Reina em nós, Senhor. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei. Entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o poderoso da guerra. Diga Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Ele é o Rei, Ele é o Rei Mais da uma vez, diga Ele. glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, reunido aqui nesta noite, com o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz, queridos. Deus os abençoe.